Bem, pessoal, almoço na praia mortal, né? Alguém que comeu um frutos do mar, no caso foi um camarão, e teve um evento alérgico gravíssimo, né? Um choque anafilático e acabou morrendo depois dessa refeição, né? E eu vou explicar para vocês, eu estou gostando de fazer vídeo assim, né? Que você deixa algum comentário do vídeo, né? Um caso ou uma notícia que aconteceu, você quer entender melhor do ponto de vista técnico, porque isso acontece até para evitar, porque você conhece um parente, né? Ou alguém que tem alergia a frutos do mar. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, é muito comum alergia nos seres humanos. Alguns estudos botam 6 a 10% da população ter algum tipo de alergia. E no caso, algumas substâncias, como é o caso do fruto do mar, né? Eles têm dentro do seu componente do músculo, né, algumas substâncias que têm o potencial de gerar alergia. Por isso que é tão comum alguns alimentos, como no caso do fruto do mar, ele gerar tanta alergia, né? E no caso do fruto do mar, muitas dessas alergias, elas são alergias graves, né? Essas alergias graves, né, na maioria das vezes a pessoa se alimenta do fruto do mar, algumas vezes sem saber. Neste caso, parece que a pessoa sabia que tinha alergia, só que às vezes ela comia um pouquinho e não tinha um efeito tão forte. E acabou tendo essa prática, né? De quando ia numa praia, quando ia alguma coisa, ela comia um pouquinho ali, não dava problema. E dessa vez teve uma alergia grave que chegou a morrer. E eu vou explicar para vocês por quê. Todo mundo que tem alergia tem dois componentes importantes a entender. As alergias, elas acontecem porque seu corpo entende algo que não era ou não é para te fazer mal, como algo danoso, como se seu corpo estivesse tendo uma agressão. E isso leva toda uma cadeia inflamatória. Essa cadeia inflamatória tem reação no seu corpo, né? Aumento de frequência cardíaca, a vermelhidão, muitas vezes a coceira, o prurido, né? E também o edema. E muitos desses pacientes, o quadro mais grave é quando você, a depender da quantidade de substância que você é exposta ou do seu período, né? Porque muitos pacientes falam assim, Júlio, eu tenho alergia a camarão, mas eu tenho uma coceirazinha, eu fico um pouquinho chato, então às vezes eu como e tomo meu antialérgico e não dá nada demais. Tenha cuidado com isso, o ideal é você evitar, porque nem toda reação inflamatória é igual uma outra. Então às vezes você podia ter comido um camarão, pouca coisa, não dá tanta reação, e outra vez você tem uma reação maior. Vários fatores da própria sua imunidade podem modificar a reação do seu corpo. Então o ideal é você evitar e não comer se você sabe que tem uma alergia a algum desses produtos, né? Nesse caso que vocês mandaram, parece que a pessoa e a família sabia que tinha alergia e acabou comendo de forma, uma quantidade, teve uma reação inesperada, né? Pelo menos no contexto das outras reações que ele tinha tido, né? E além disso, né, tem pessoas que, além de ter a quantidade, além de ter o preparo, além de ter a mudança de um fruto do mar para o outro, né? Às vezes ele comeu um tipo de camarão e depois comeu outro que tinha mais dessa substância que acabou gerando uma alergia mais intensa para ele. Perceba que são tão fatores que não vale a pena você arriscar. E tem casos de pessoas que comeram e estava ali no meio de uma coxinha, de uma empanada, na mistura ali, você não sabia e